Buenas pessoal, tudo bem aí? Semana passada eu fiz aí uma hard news em cima lá da questão lá do Martin Scorsese com as IAs, né? E agora isso teve desdobramentos, né? Essa história teve desdobramentos, por quê? Porque boa parte de Hollywood se insurgiu contra o Scorsese, né? Titio Scorsese parece que não é mais tão querido em Hollywood, né? Então, dito isso, gente, vamos aqui acompanhar no canal do Daleno Gari, né, um pedacinho aqui da live dele, em que ele fala sobre isso, né? Então, dito isto, vamos lá. Bom, na live da semana passada, eu falei com você sobre Martin Scorsese e toda a questão do Martin Scorsese que pegou de surpresa o mundo de Hollywood, porque nas brincadeiras do Absolute Cinema, dos memes, na internet, o Scorsese estava alinhado a uma visão de cinema que o mercado de Hollywood, curiosamente, está chamando agora de tradicionalistas. Não, é interessante essa questão dos memes do Scorsese, porque para uma geração mais nova, né? Não digo nem mais a geração Z, né? Talvez essa geração de crianças tal, para eles veem o Martin Scorsese como uma questão de meme. Né? Às vezes nem pode ser que associem ele ao cinema, né? Então, o Martin Scorsese, com essa coisa do Absolute Cinema, tal, ele virou mais um meme, né? O que é triste, né? Porque é uma pessoa assim de extrema importância para a história não só do cinema como da cultura em geral, né? Mas sei lá, né? Mas vamos ver, vamos ver. Dito isso, vamos lá. O que seria o tradicionalista? O purista é o que não quer usar inteligência artificial nas suas produções. Tem uma matéria da The Hollywood Reporter dessa semana em que eles colocam, inclusive, deixa eu ver se eu abri essa matéria, mas tem uma matéria muito interessante da The Hollywood Reporter que eles colocam, inclusive, numa situação toda que envolvia um festival de inteligência artificial que está colocando, eles colocam Guillermo del Toro como um tradicionalista, Christopher Nolan, e agora os inovadores receberam Martin Scorsese para o seu time. O Nossa, é engraçado, né? Se bem que assim, né? O Nolan, ele tem muito apreço pelo cinema, isso é fato, né? Não tanto quanto o Scorsese tinha, né? Que o Scorsese tem um instituto de recuperação de filmes, né? Agora o Nolan, ele durante a pandemia, ele foi um dos grandes nomes que tentaram, de certa forma, recuperar a cultura de cinema, né? De você ir até uma sala de cinema, assistir filmes. Tanto que ele dizia que os filmes dele não eram para ser assistidos em casa. Os filmes dele eram para ser assistidos numa sala de cinema. Ele até. Um comentário um tanto elitista que ele deu na época, né? Que quem quisesse assistir um filme dele em casa teria que ter uma sala de cinema dentro da casa, né? O que é impossível, né? Não é algo para qualquer um, né? Pelo menos a pessoa tem que ser milionária para poder ter isso dentro de casa, né? Mas é aquilo, né? Ele é um dos grandes defensores do cinema e às vezes eu acho que ele tende a cair para esse lado da IA, né? Até porque ele usa muito efeito especial no filme, né? Então, não sei o Nolan, hein? Mas talvez ele seja uma voz de resistência, né? Contra a questão da IA, né? Vamos ver o que o tempo dirá, né? que o Martin Scorsese movimentou a indústria nessas últimas 2 semanas é de uma maneira, assim, poucas vezes vista, porque é um apoio, né? É um apoio formal à questão da inteligência artificial. E você não está falando de qualquer diretor, você está falando de Martin Scorsese. Você está falando de uma lenda do cinema. Então, quando o Martin Scorsese ele empresta o seu nome, ele vai pensar num storyboard com uma empresa que quer revolucionar o mercado, como eu falei, e eu postei conteúdo no Insta também sobre isso, um jovem diretor que vai entrar no set, o que o produtor vai falar? Olha, o Scorsese está usando inteligência artificial, use também. Não tem por que você não usar. Se a lenda Martin Scorsese usa, por que você que está começando a carreira agora não vai usar? Esse é aquele argumento de autoridade. Né? É um argumento de autoridade, é um argumento difícil de subverter, de reverter.
e que já ficou no imaginário. Então, por isso que o Sindicato de Diretores de Arte soltou uma nota 4 dias atrás dizendo que o Martin Scorsese traiu todos esses profissionais. E Olha, é interessante isso, né? Porque realmente a coisa realmente escalou para um lado, né? É claro, era previsível de que iria haver uma reação por parte dos trabalhadores da indústria, né? Óbvio, né? Ninguém ia falar, ok, vamos passar um panão pro Scorsese. Não. Não, a galera realmente, realmente, sabe, veio de um lado que não se esperava isso, saca? É como eu falei no meu último vídeo. Logo o Scorsese, que era um cara engajado na questão do cinema como arte, né? Ele é um tipo de cineasta que faz os filmes, assim, os filmes com mais profundidade, né? Ele chegou inclusive a entrar em embate com parte da indústria que faz filmes blockbusters, né? Em especial os filmes de super-herói, né? No qual ele disse que filme de super-herói não é cinema, que filme de super-herói ele usou a coisa do parque de diversão, né? Que não é cinema, é experiência de parque de diversão. E justo ele, que tem um instituto, né? Que visa recuperar filmes, né? Pô, importantíssimo, um trabalho fantástico, maravilhoso, sabe? Porque não basta o cara ser um dos principais realizadores de filmes dos Estados Unidos, ele ainda tem esse instituto que restaura filmes, coloca esses filmes novamente no circuito, tanto no circuito de cinema, né, para serem revistos no cinema, como também ele coloca esses filmes mesmo no mercado de streaming, né, filmes que estavam esquecidos, filmes que de certa forma são importantes, né, por conta da história, tudo, né? E agora ele está nessa, né? Foi algo que ninguém esperava realmente, né? Qualquer pessoa poderia aderir a isso, menos ele, né? Foi uma surpresa geral, essa adesão do Scorsese à IA, né? Mesmo ele dizendo, né, que no caso para ele seria na questão da pré-produção, né? Mas não sei, vamos ver. além disso, dentre os posicionamentos de lideranças do sindicato, eu li muitas coisas do tipo, olha, esperava ver de qualquer um menos do Martin Scorsese. Esperava ver isso aqui de um jovem, esperava ver... Eita, é isso que eu tô falando, ninguém esperava. Até eu que sou mais bobo aí, sabe, na hora que eu soube disso, eu falei, não, é zoeira. Ou é algum engano, não é possível. Mas realmente foi uma surpresa geral, geral. Isso aqui, por exemplo, né, de quem está sendo patrocinado, porque tem profissionais que são patrocinados por empresas de IA, mas não do Scorsese. O Scorsese ele teve tantas dificuldades na sua carreira, agora nessa fase da carreira dele ele está emprestando todo o seu legado para que a empresa de inteligência artificial use e abuse da sua imagem. Eu vou colocar aqui uma matéria da The Hollywood Reporter. Deixa eu abrir aqui essa matéria aqui que eu estava procurando. Ron Howard. O Ron Howard, ele simplesmente é uma das principais pessoas envolvidas no Festival de Inteligência Artificial da Runway. A Runway é uma das grandes empresas do mercado nessa área. A Lionsgate, inclusive, assinou uma colaboração recente para ter uma parte da Runway e ela não pagou com dinheiro, ela pagou com o catálogo dela. Para que exista um treinamento de... Para vocês verem como o negócio já é uma coisa uma coisa furada, né? Os caras não têm nem capital para poder pagar pelo orçamento do evento. O que eles oferecem? O catálogo deles. Né? Já começa por aí, é um negócio tão na pendura, um negócio tão... que os caras não têm nem capital, saca? Não tem nem capital para chegar e bancar, ó, o festival é esse aí, nós estamos com dinheiro, nada. Ah, não, nós oferecemos nosso catálogo. Ai, ai. Inteligência artificial. Então o Ron Howard diz assim que a inteligência artificial vai mudar o cinema e que as pessoas precisam aceitar isso e que vai existir uma tolerância com o público. Se o público rejeitar a inteligência artificial e tal, vai ser uma mensagem muito forte para a indústria. E aí essa matéria da The Hollywood Reporter também, que está na revista, eles colocam que tem diretores
que eles são diretores os inovadores, que eles estão usando inteligência artificial. E aí a reviravolta nesse caso era o seguinte, que quando você olhava para o Martin Scorsese, pensava assim, não, o Scorsese é o cinema tradicional, o Scorsese é o purista, né? É a questão do cinema, do absoluto cinema. E agora a reviravolta é que não, o Scorsese ele tá ligado o apoio à inteligência artificial. Então ficou algo assim que revolucionou muito. Eu acho que entrou esse apoio do Scorsese, mudou muitas coisas. Esse apoio do Scorsese vai ser um apoio que vai ser usado como argumento retórico e vai dar o que falar ainda por cima. O Ron Howard, ele fez uma reflexão que é uma reflexão bem interessante no meio disso tudo. E que eu concordo, né? Qual é o principal argumento hoje de todas essas empresas? Da Black Bear, da Forest, da Runaway, que é a que estava organizando esse festival. Todas as empresas falam a mesma coisa. Inteligência artificial vai reduzir drasticamente os custos. Então qualquer pessoa que... Mas é claro que vai reduzir custos. Você não vai pagar roteirista, você não vai pagar cinematografista, você não vai pagar ator, você não vai pagar maquiador, você não vai pagar nem o carinha do lanche lá, acho que é tipo o boy, né, que sai para comprar lanche pra galera. Nem isso você vai pagar, né? Male você vai pagar um diretor aí para fazer a coisa, de repente ele já faz o roteiro lá no prompt, né? E é isso, né? E aí, o céu é o limite para o quanto de água vai ser gastado para fazer um filme, né? Aí o céu é o limite para o quanto de água que vai ser gasto para fazer esse filme, né? Porque se para fazer, sei lá, um videozinho de uma novelinha aí de fruta de 2 minutos já, sei lá, quantos litros de água, imagina um filme aí de 1h30 pelo menos. Tá maluco? Né? Sinceramente, gente, sinceramente, eu... Ai, não, é demais isso, sabe? E eles acham que todo mundo vai abraçar isso porque todo mundo fica no TikTok assistindo novelinha de fruta, mas uma coisa é você assistir uma bobagem qualquer, sabe? Numa rede social, tá? Um videozinho de 1 minuto, 2 minutos, outra hora assistir um filme de 1h30, 2 horas, sabe? Com um filme com zero trabalho humano, sabe? Um negócio que é um desenho feito por uma máquina, saca? Então, sei lá, né? E que na verdade é um fruto de plágio, né? Vamos jogar a real, né? Porque a IA pega referências de coisas que já existem, né? Ela pega aí um caldeirão de referências e faz a obra dela, né? Vamos dizer assim, né? Mas é aquilo, é fruto de plágio, sabe? Se você não contratar um compositor para fazer a trilha sonora, é a IA que vai fazer, baseada em, sei lá, milhares de trilhas sonoras que tem disponível aí para ela consultar e fazer a própria trilha, saca? Então é isso. É isso. Se quiser usar a IA para facilitar um processo e um fluxo, vai ter sucesso. O que o Ron Howard coloca? Que ele ouviu esse mesmo papo quando o cinema saiu do filme para o digital. Que falavam assim, olha, indo para o digital, vocês vão economizar tanto dinheiro que vai dar para fazer muita coisa boa. Gasta por outro lado. Olha, mas olha só, quando o cinema migrou da película para o digital, pô, os primeiros filmes são uma merda, saca? Para quem lembra aí dos filmes dos anos 2000 aí, pô, a imagem, a fotografia é muito ruim. É muito ruim, tanto que tem muito filme que teve que passar por um tratamento anos depois para o filme ficar melhor, saca? Mas muito filme ruim, a imagem digital era terrível, terrível. Né? Tudo bem, economizou uma grana, porque película realmente custa muito dinheiro, né? E é algo extremamente volátil, né? A película pega fogo com muita facilidade, então tem muitos filmes que foram perdidos por conta de incêndios, né? Mas assim, o cinema digital no começo era horrível, né? Talvez com algumas exceções, né? Alguns filmes feitos na Ásia, né? Porque os asiáticos eles manjam muito de fotografia. Agora, o cinema estadunidense mesmo, nossa, bem ruim mesmo. Em efeitos, né? Porque existe uma questão de que, opa, você tem que investir mais em efeitos também. Então não é necessariamente vai baratear que vai baratear mesmo.
Mesma coisa do modelo de inteligência artificial. Quem garante que essas empresas depois não vão cobrar cada vez mais caro pelo uso, né, acostuma primeiro a indústria, coloca que é algo revolucionário e depois o custo é altíssimo. E a indústria já está acostumada com isso. É uma das preocupações. Mas assim, Dalenogari, eles estão pensando. Eu acho que assim, os estúdios eles pensam muito mais na questão de contratos, porque se você fecha um contrato com uma empresa de IA, você está fechando um único contrato. Diferente se você fechar contrato com vários profissionais, né? Porque o cinema é uma obra coletiva, né? Tem o autor, né? Ou os autores, no caso, quando tipo o roteirista é um, o diretor é outro, né? Que geralmente a autoria é acreditada a roteirista e diretor, né? Apesar de que em premiações como o Oscar, né? Quem recebe o prêmio de melhor filme são os produtores, né? Mas, na verdade, a autoria é do diretor e do roteirista, né? Mas, assim, né? É uma obra coletiva, né? Porque não é só feito pelo diretor ou pelo roteirista, enfim. O cinema, ele é feito também pela maquiadora, né? É feito pelo cabeleireiro, é feito pelos atores, é feito pelo cinematografista, é feito pelo cara da iluminação, é feito pelo cara do som, né? Então tem muita gente envolvida, né? Tanto que é só terminar o filme e você tem aí pelo menos uns 3 minutos de créditos aí de todo mundo que trabalhou no filme. Agora, sei lá, você fechando com uma empresa IA, o que vai ter aí de contratação de profissionais? É só essa empresa de IA e olhe lá, né? Então, sei lá, acho que eles estão pensando muito mais na questão do contrato, né? De fechar um contrato só, com uma coisa só, do que com várias pessoas, né? Com um coletivo de pessoas, né? Mas essa divisão de Hollywood, que Hollywood mesmo coloca dos inovadores, meio que assim, se você usa IA é visionário. O Scorsese já notou isso. Então o Scorsese é um visionário contra os tradicionalistas, como um Del Toro, vai dar o que falar. Vai dar o que falar mesmo. O Jotão tá falando, acredito que boa parte da ficção deriva de The Twilight Zone e Tales from Crypt. Twilight Zone, especialmente, eu penso que por conta do formato episódico tem tanta coisa que inspira a reflexão. Você pega o Del Toro falando sobre Twilight Zone, por exemplo, já que eu estava citando o Del Toro, outros grandes realizadores que fizeram filmes inspirados em algum episódio específico na literatura. E aí ele fala que o Obsessão tem o mesmo plot de um episódio de Tales, por exemplo. E é assim, um diretor, quando vai fazer um filme, um roteirista, quando vai escrever um roteiro, não é a tábula rasa. Você vai, com tudo que você conhece, com toda a questão da bagagem cultural, e The Twilight Zone, especialmente, eu vejo que é um referencial ímpar. Ímpar, ímpar. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Caiu o Pix pro Scorsese? Pois é, a questão da empresa da semana passada é o seguinte, gente, a empresa ela tem, segundo a Variety, um dos seus principais, uma das pessoas que está financiando essa empresa que o Scorsese se alinhou é o empresário do Scorsese. Então tem toda uma questão de interesse ali. Mas o Scorsese, nessa última semana, ele foi chamado de traidor, persona não grata. O Scorsese arrumou muitos inimigos, eu acredito, nessas últimas 2 semanas. Era do tipo, ninguém esperava. Ninguém. Olha só, mas é aquilo, né? Chamar uma pessoa de traidora é diferente de chamar, pô, você pisou na bola, hein? Poxa, tô decepcionado. Não. Estão tratando ele como traidor, realmente, né? Então não sei, né? Não sei se ele vai acabar voltando atrás, porque assim, né? Ele tem aí um legado para defender, né? Como é que vai ficar? Pô, um dos grandes diretores aí da nova Hollywood e também do cinema em geral, por que não? Vai ter o nome dele jogado na lama por conta de uma publi. Porque, gente, vamos ser sinceros, né? Pô, o Scorsese tá entrando nessa, acho que por dinheiro, saca? Apesar de eu achar que ele não precise disso, mas até aí tem jogador de futebol milionário fazendo propaganda de bet, né? Então, sei lá, né? O que é um diretor de cinema, então, né? Então, não sei.
deve estar entrando nessa por grana, não é possível. Não é possível. E eu penso que não estão oferecendo o catálogo deles para o Scorsese, né? Deve ser dinheiro mesmo. No caso, para ter esse tipo de apoio, deve ser grana, né? Eu não sei, eu tô achando que ele vai ter que voltar atrás, porque senão ele vai acabar, ele vai ficar, vai acabar caindo num limbo aí que, sei lá, eu acho que não vai ter como ele sair. Esperava, todo mundo esperava que nessa era de tentar normalizar a inteligência artificial, e o Ron Howard colocou isso, o Ron Howard ele se coloca como um entusiasta da inteligência artificial. Mas eu vejo que o discurso do Ron Howard é um discurso muito diferente do Aronofsky, que já vai para uma coisa assim, você precisa aceitar de todos os modos a IA no mercado. O Ron Howard eu vejo que é um discurso de aceitação, mas ele coloca, se existir uma barreira com o público, é necessário respeitar isso, que o público não está pronto para essa era que talvez o mercado queira normalizar a curto prazo. Então, por exemplo, essa empresa, a Runaway AI, que é uma das maiores, vocês vão ouvir falar muito nela porque ela está envolvida em vários processos. A Lionsgate acabou pegando uma fatia dessa empresa na última semana. Projeto da Lionsgate. Para quem acompanha as lives aqui do canal, nós temos mais de 400 pessoas ao vivo, a gente deve passar de 300 likes pelo menos até o fim dessa live. Mas para quem acompanha as lives aqui do canal, deve se lembrar de que no ano passado eu fiz a repercussão de uma matéria do CEO da Lionsgate falando que eles pensariam em usar inteligência artificial para fazer cortes alternativos de filmes. E os exemplos eram os exemplos mais absurdos, assim, tipo, John Wick é muito violento. Mas quem sabe usar inteligência artificial para fazer um John Wick PG-13 e você tornar o adolescente fã de John Wick também? Pô, John Wick para bebês, né? Vamos fazer um John Wick tipo galinha pintadinha. Pô, olha só, hein? Ah, não, sei lá, gente. Assim, ok. Pra fazer um negócio desse, vá lá. Mas mesmo assim, né? Tu vai mutilar uma obra, né, saca? É assim, uma que é assim, John Wick não é pra criança assistir, e dependendo do adolescente também não. Saca? Assim como os filmes do Tarantino, assim como vários filmes aí que são extremamente violentos, né? Pô, chega aos 18 e depois assiste, sei lá. Agora, sei lá, essa coisa de você mutilar filme também pra incluir, né? Vamos fazer aí um Kill Bill para crianças de 8 anos. A partir de 8 anos, pô, sei lá, né? Então eram umas coisas assim, meio absurdas, É, né? Fazer cortes de filmes, o corte tradicional do cinema, o corte mais leve. Teve o do caso do Zack não tem Snyder. sentido. É a mesma coisa você pegar um filme infantil aí, um filme de criança, e você querer colocar violência para agradar adultos, saca? Tipo, sei lá, você transformar aí um Rei Leão num South Park, saca? Não tem muito sentido isso. Não tem muito sentido você mutilar filmes assim para agradar uma faixa etária, né? Para incluir uma faixa etária, melhor dizendo. Que agradar, acho que até agradaria. Mas eu digo para incluir, né? Na Netflix, primeiro lança o corte mais leve, depois lança o corte dele do diretor. Poxa, quem é que vai revisitar esse filme depois? Era para ter lançado o corte dele desde o início, então até fica uma impressão negativa. Mas a Lionsgate no ano passado namorou essa ideia de fazer cortes alternativos. A repercussão foi tão negativa dessa história que parecia aquelas sátiras, né? Parecia que tinha saído uma ideia de um episódio de The Office. E a Lionsgate meio que abandonou, deixou de lado. Agora, nessa parceria com a Runaway, eles vão usar o catálogo da Lionsgate para treinar a inteligência artificial para facilitar processos. O que eles vão fazer? Vamos só especular, porque a inteligência artificial hoje ela é vista pelo mercado como ferramenta. Então, quando um filme ele vai fazer a inscrição para o Oscar, a academia hoje pede quais os usos da inteligência artificial em determinada produção. A gente nunca vai ter acesso a isso, porque inteligência artificial é um termo tabu. É um termo que Hollywood notou, é melhor não falar porque todo mundo usa. E se tiver que abrir essa caixa de Pandora da inteligência artificial, vai atingir todo mundo, porque desde um musical usa, até uma questão do ADR as pessoas estão usando. Eu não tenho dúvida alguma que o ADR, que é a dublagem posterior feita no estúdio, eu tenho certeza absoluta que em muitos casos a dublagem é feita por IA. Eu tenho absoluta certeza que
Na questão do som, especialmente, o que a gente fala que é inteligência artificial é uma ferramenta de som apenas. Então é um assunto complexo, né? É um assunto bem interessante até. O João mandou 27,90 e depois eu vou ler mais alguns superchats também. Assisti Eden do Howard e achei horrendo, fiquei com dó dos atores. Minha dúvida é por que nenhum canal grande comentou sobre esse filme. Eu, por exemplo, eu assisti Eden na estreia do Festival de Toronto, acho que 2024, se eu não me engano. 24 ou 23, não me recordo agora. E eu até comentei nos vlogs que eu faço de Toronto e tal, para membros. No meu caso, né? Por exemplo, assisti vários filmes em Cannes, mais de 40 filmes. Fica muita coisa como backlog. Por exemplo, não publiquei a crítica de Fjord ainda, quero publicar em breve. Então, no meu caso, tem filmes que ficam no backlog. Queria muito conseguir publicar mais de uma, duas críticas por dia, não dá, infelizmente. Mas, assim, no meu caso, foi mais por conta do timing. Também acho que a distribuição, a questão do cinema, tinha data, sai, chega no meio digital, pode ter afetado, mas eu não posso responder pelos outros também. O Lesk mandou R$ 20, membro do canal, obrigado. Dali, diferente de blockbuster que depende de orçamento inflado, terror moderno é barato de fazer e bem lucrativo. Ele chegaria a se tornar um novo cinema de super-herói de Hollywood no sentido de projeto de prioridade? O que eu acho que o terror, a fase que o terror tá passando, eu até vou usar isso para entrar no caso de Exorcista. Bom, beleza, beleza. Eu queria fazer o corte em cima da coisa do Scorsese, né? Eu acho que já foi resolvida essa questão. Então vamos ver, gente. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa novela, né? Que, sinceramente, eu acho que o Scorsese vai acabar voltando atrás. Eu acho que ele vai acabar voltando atrás porque, assim, era... Sinceramente, ele seria a última pessoa que todo mundo ia esperar que iria aderir a IA, né? Então, ele sendo esse cara tradicionalista, apaixonado pelo cinema, e de repente entrando nessa coisa de IA, a coisa vai ficar feia, vai pegar muito mal, né? Principalmente pro legado dele. Então tá, gente, o vídeo de hoje foi esse. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.